bosta. Aí a minha preocupação é, não era para ser isso, né? Não era para eu ter dificuldade para explicar que o Haddad é só um cara legal de esquerda que não vai salvar o planeta, porque o Ministério da Economia nunca salvou o planeta em lugar nenhum. Ministério da Economia isolado. Nunca salvou o planeta em lugar nenhum. Nunca na vida salvou o planeta em lugar nenhum. O ministro da Economia foi lá e salvou. Agora, eu conheço pelo menos 3 histórias consistentemente do mundo em que esse papo de que o ministro da Economia tem que se fuder derrubou o regime. Isso eu conheço. Nunca vi ministro da Economia sozinho salvar país, mas já vi articulação concentrada no ministro da Economia para não atacar diretamente o governante, mas ir fraquejando a capacidade dele, mostrando que ele não tem como governar até derrubar o regime. Isso aí eu já vi. Isso aí eu já vi. Já vi. Para começar pela Revolução Francesa. Foi exatamente assim a Revolução Francesa. Exatamente assim. Os caras queriam derrubar a força do rei e atacaram no Ministério da Economia, forçando ele a mostrar-se fraco, etc e tal, etc e tal. E aconteceu a Revolução Francesa. Aí eu digo isso e a pessoa fala, então, Pedro, mas aí você está provando meu ponto, né? Se é para fazer revolução, tem que atacar no Ministério da Economia para mostrar que não sei o quê, porque a Revolução Francesa não sei o quê. Tá, tudo bem. Só que sabe por que acontece, como acontece a Revolução Francesa? Acontece a Revolução Francesa porque tinha uma organização social. Paris toda se levantou para defender o terceiro Estado. Paris inteira se levantou. Paris inteira. Paris inteira se levantou, organizada, para apoiar contra o exército. Cadê a Paris que vai se levantar contra o exército? Cadê a Paris que vai se levantar contra o exército? Não tem organização, né? Não tem organização. O que vocês têm? Vocês têm 1 milhão de pessoas espalhadas pelo Brasil no Discord? Não tem organização. Não tem organização. Sabe quem tem organização? Plano, projeto, já colocou em ação e tem 50% do parlamento? A direita. A direita tem organização, a direita tem 50% dos votos dos brasileiros, a direita. A direita. E aí, é Grécia em 2015. Aí você vai ver a referência teórica dos caras, é o KKE, né? É exatamente o KKE. Né? Enfim, desesperador. Desesperador, desesperador, completamente desesperador. Completamente desesperador. Completamente desesperador. Eu torço muito que a direita se embole na própria perna e caia, porque a gente não vai conseguir fazer nada para existir. Eu espero mesmo que a direita consiga se embolar na própria perna e o pique caia, certo? Agora, de toda essa parte ruim, vamos falar um pouco da expectativa boa, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, porque do que a gente está fazendo é só erro em cima de erro. Do que a extrema-direita está fazendo? O Trump se isolou. Tomara que ele, isolado sozinho, perca a eleição de middle term, tente até dar um golpe de Estado e vá preso, finalmente. Né? Tomara. Né? Tomara que ele tome um revés lá na política interna, porque quando ele começou a jogar em prol da guerra no Irã, ele achou que ia cair rápido. Depois que ele achou que ia cair rápido, ele achou que ia colocar pressão na Europa. A Europa disse, não vou. O Japão disse, não vou. O Japão dizer não vou é incrivelmente interessante, aliás. O Japão disse, não vou. A Europa disse, não vou. A China, que ele convidou de uma maneira muito engraçada, disse, não vou. E os apoiadores de extrema-direita nazistas dele, que existem, que são antissemitas, também disseram, não vou, não vote mais em Trump, vote em democratas, porque ele está fazendo o jogo do lobismo dos sionistas. Tá? Que é assim que a extrema-direita faz. Sabe o que a esquerda faz? Que fica falando assim, o problema não é Israel, o problema é sionismo, e também do Rio Omar, né? É o mesmo papo da extrema-direita do Nick Fuentes. É o mesmo papo, estritamente o mesmo papo. Tá? Se você colocar frases escondidas de Nick Fuentes e de extrema esquerda de YouTube, você embaralha e fala assim, isso aqui é de quem? Você não sabe, você não consegue saber. Você não consegue saber mesmo. Estou falando com tranquilidade. Tá? Então, o Trump também perdeu o apoio da extrema direita nazista, que fica dizendo que a política americana é um grande lobby do judeu internacional e pronto, aí a galera de extrema-direita largou ele, porque ele está atacando o Irã em prol dos interesses de Netanyahu. Porque a questão não é o lobby sionista, a questão é o Netanyahu. O Netanyahu, e aí eu ainda digo mais, o Netanyahu não é sequer a extrema-direita do grupo. Ainda tem gente mais à direita, tá? Ainda tem gente mais à direita do que ele, tá? Ainda tem gente mais à direita.
tá? Tem gente mais à direita ainda, tem gente mais à direita, tá? No grupo do Netanyahu. No governo do Netanyahu, tem gente mais maluca, de mais à direita do que o Netanyahu. Então é um governo de coalizão de extrema-direita em Israel. O problema não é a existência de Israel só em abstrato, é que há um consistente tempo quem manda em Israel é a extrema-direita. É a extrema-direita, é a violência pela violência para manter o poder, porque eu sou o macho que consigo manter segura Israel. Então, quanto mais tem guerra, mais você vai precisar do macho que segura. A guerra, de novo, para mostrar que o macho precisa continuar no poder. A guerra, novamente, macho no poder. Certo? Então, tem uma retroalimentação de violência baseado no Netanyahu no poder. A extrema-direita se alimenta disso, o Netanyahu se alimenta disso, e se ele sair do poder, inclusive, provavelmente ele vai para a cadeia. Então ele precisa desse clima de guerra o tempo todo para ele continuar no poder para sempre. É isso que está acontecendo no cenário global. É isso que está acontecendo. Então esse filho da puta do caralho chamado Benjamin Netanyahu, ele está se mantendo no poder eternamente com a ameaça de guerra eterna que ele pode ser o macho que coordena lá como resistir a essa ameaça de guerra eterna. Então o Trump seguiu não o lobby sionista, ele seguiu o Netanyahu. Ele foi na corda do Netanyahu. E aí ficaram só os dois. Ele vai perder base de apoio entre o MAGA, ele vai perder base de apoio entre os proprietários, porque vai perder dinheiro, por causa da coisa do Estreito de Hormuz, tá ameaçando e tá brigando e tá insultando a OTAN. No final das contas, parece que eu tinha razão, né? O Putin tinha uma carta na manga. Né? De qualquer sorte, eu tendo razão ou não nessa especulação, o fato é que talvez a extrema-direita trupique na própria perna. Porque se ele trupicar na própria perna e der mal para ele nas eleições lá, isso vai ser um alívio do caralho pra gente aqui. Tá? Isso vai ser um alívio do caralho.